Boa noite, bem-vindo ao culto de domingo, a oportunidade de louvarmos a Deus, de colocarmos o coração na mão de Deus, de reunirmos a nossa família. A semana iniciou e nessa nova semana, como você está? Quais são suas grandes alegrias, suas grandes tristezas, ou as grandes preocupações, ou as grandes frustrações, ou as grandes gratidões? Com certeza mistura-se um pouco de cada coisa, não é verdade? A gente tem um pouco de cada coisa. O fato é que nessa nova semana Deus tem bênçãos para derramar para você. Eu creio nisso e por isso quero louvar o nome de Deus junto de você. Para tudo que está ao redor, chama a família, se possível. Se você não pode estar junto de outras pessoas, aquieta, acalma o teu coração, foca a tua mente na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. Bom? É uma alegria poder estar com você neste culto, poder louvar o nome de Deus. E eu quero iniciar a transmissão fazendo uma prece, pedindo que Deus nos abençoe ao longo deste culto. Você tem algum pedido especial para aproveitar e colocar na mão de Deus nessa hora? Você tem alguma gratidão especial para colocar diante de Deus nessa hora? Abre o seu coração e vamos falar com Deus. Deus de amor e Pai, estamos felizes por estar na Tua presença. Às vezes um pouco angustiados pelo contexto do mundo, mas seguros que Tua mão nos sustenta. E por isso estamos felizes, estamos alegres, porque sabemos que o Senhor está conosco. Por favor, Senhor, nos dê paz ao coração, nos dê tranquilidade e aceita agora o nosso louvor e nossa adoração. Estamos iniciando esse culto, mas é ao Teu nome que queremos louvar e adorar, e só a Ti toda honra e toda glória. Se há, Senhor, um coração angustiado, preocupado, talvez com as finanças, com os compromissos dessa semana, especialmente nesse contexto de quarentena, ou talvez com a saúde, lutando contra alguma doença, ou o próprio Covid-19, alguns estão realmente infectados, sofrendo com isso. Por favor, Senhor, nos dê a tranquilidade que estamos em Tuas mãos, e a despeito de todas as lutas que passamos, nos dê paz. Colocamos-nos em Teus cuidados e Te adoramos em espírito e verdade nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que coisa boa, né? Deus seja louvado por podermos estar aqui. Essa semana nós tivemos um culto muito gostoso já ao final da semana, ontem, né? Sábado de manhã. Tivemos muitos amigos que ali estiveram, a gente agradece e continuaremos com as transmissões sábados, domingos e quartas-feiras. Sábado 10 horas, domingo e quarta-feira 7h30, mas com uma novidade. Na semana que vem, a partir de sábado que vem, iniciaremos uma semana de consagração. Uma semana de oração com o pastor Josanã Alves, da Divisão Sul-Americana, trazendo-nos mensagens poderosas de consagração e de fortalecimento espiritual. Assim que estaremos todas as noites da semana, 19h30, aqui nesse mesmo canal, conversando com você e tendo o pastor Josanã Alves como nosso grande convidado, pregador, trazendo a mensagem especialmente preparada para essa semana especial, onde a minha casa se desperta para um encontro especial com Deus. Convido você a sintonizar, sábado 10 horas da manhã e de domingo até sexta, 19h30, e o sábado final ele estará também, esse será o último sábado de maio, encerrando a semana às 10 horas da manhã, tá bom? E a gente continua assim conectados. Enquanto isso, nessa semana, que é o preparativo para a semana de oração do pastor Josanã, foi lançado um desafio. Esta é a semana do pastoreio comunitário. Como é que é isso, pastor? É isso mesmo, todo mundo sendo pastor de todo mundo. Jesus nos deu o desafio do sacerdócio de todos os santos. Por isso, durante essa semana, é importante que um ligue para o outro. Todos nós, ligando um para o outro, mantendo esse pastoreio. É uma ligação breve. E o desafio que a gente está colocando é que cada membro da igreja ligue para pelo menos 3 pessoas ao longo da semana. Tudo bem? Então, se você conseguir ligar para mais pessoas, que legal, está ótimo. Mas pelo menos 3 membros da igreja. Se cada um pastorear 3 membros, nós teremos com certeza todo mundo tendo sido pastoreado em algum momento por algum membro ou por algum irmão de fé. Tá bem? Então, ao ligar, lembra, é uma ligação objetiva. Você vai ligar
anunciar que é uma visita online, uma visita por telefone, né? Pode ser com imagem, sem imagem, tipo FaceTime, tipo uma conexão de YouTube ou de Instagram, né? Ou de Facebook com imagem, como pode ser uma ligação simples de celular. Ao anunciar a ligação que é uma visita, você fale do seu coração algumas palavras que estimule, que fortaleça espiritualmente a seu irmão e deixe preparado um versinho da Bíblia. Aí você lê o verso da Bíblia, em seguida faz a oração e se despede, tá bom? Nessas palavras, lembra de incluir um convite para a pessoa acessar ao longo da semana que vem a semana de oração online nesse canal de YouTube. Assim a gente estará fazendo um trabalho bonito de espalhar amor e fé e fortalecendo um ao outro, fortalecemos a igreja e todos ficamos fortes para enfrentar as lutas que temos. Tá bem? Também nessa semana estamos continuando com esse projeto lindo de Marmitex, levando almoço, refeição todos os dias à comunidade numa parceria da Assistência Social com o SESI. A gente tem visto histórias emocionantes, cada dia levando Marmitex e atendendo a essas pessoas. Uma fonte de distribuição em Valinhos tem sido ali a partir da igreja de São Luís. E outra fonte de distribuição tem sido a partir da igreja de São Bento. E temos encaminhado 300 Marmitex para uma outra fonte de distribuição, que é em Campinas, já na fronteira com Valinhos. E uma outra fonte lá no NASP tem ido de Valinhos para lá, 500 Marmitex todos os dias, para atender a alimentação ali também. Viu quanta coisa boa a Valinhos está fazendo? A Assistência Social Adventista, unida com o SESI, está somando esforço e a gente agradece ao SESI a confiança e a parceria. A Assistência Social Adventista, ela continua também atendendo aos necessitados da igreja, os amigos e irmãos que nessa hora precisam de um amparo especial, especialmente no contexto de uma cesta básica, um alimento para que não falte o pão de cada dia na mesa de ninguém. Então, por exemplo, hoje de manhã teve drive-thru lá no Souzas, foi legal, né? Ontem teve no São Luís, teve na Central, teve no Portugal. As igrejas todas estão fazendo essas propostas, onde você pode levar no drive-thru um mantimento ou até levar a sua oferta, o seu dízimo, além da oportunidade de ofertar ou dizimar ou ainda depositar dinheiro para que a igreja compre cesta básica através das contas da igreja ou do 7Me. Lembre-se sempre de manter o teu cadastro atualizado no 7Me. Hoje também funcionou a Escola da Andrews e foi a segunda aula já. Todos que acessaram tiveram experiências fantásticas. Foi ontem à tarde e hoje de manhã. Funcionou nesses dois momentos, cada curso tem o seu horário. E aí então eu quero lembrá-lo que além da Escola da Andrews tem a Escola Missional. É uma universidade sobre os ministérios da igreja online ao seu alcance. Diferente da Escola da Andrews, que ela é ao vivo, numa plataforma de reunião ao vivo pelo Zoom, a Escola Missional, as aulas já estão prontas. Ao você se inscrever, você vai recebendo os vídeos e os desafios, os cumprimentos, né, dos desafios, finalmente a prova para ser aprovado no curso e ser certificado. Todos os ministérios da igreja estão contemplados na Escola Missional. Então, escolha qual ministério você quer participar e acesse esse link que você está vendo aí na tela e faça a sua inscrição. É muito bom e você aproveita esse momento em que tem um pouco mais de tempo para acessar meios online, né? E faz esse desenvolvimento pessoal, aprendendo e crescendo para melhor servir o reino de Deus. Quanta coisa boa a igreja tem feito, né? Nós temos tido irmãos que estão disponibilizando do seu trabalho, do seu serviço, e a gente vem contando aqui. Eu tenho contado do irmão Pedro, né, que tem feito alimentos deliciosos. O irmão Carlos, ele tem todo tipo de proteção para essa questão agora de álcool gel, de touca, de luva. Ele comercializa esses produtos. E hoje eu quero citar também o Elias, filho da Andréa. Ele é um músico fantástico e ele está criando uma proposta de ensinamento musical à distância, online, e aqui você encontra a opção também de, se quiser fazer inscrição com ele, desenvolver um aprendizado musical, e tudo isso estamos fazendo porque a igreja está fortalecendo o empreendedorismo cristão. Através desse processo, ela faz com que uns ajudem os outros e, em face a todas essas dificuldades que a quarentena oferece, a gente consiga suportar tudo isso.
Em meio a tanta coisa, agora é hora de parar um pouco para louvar o nome de Deus. E nós vamos cantar, e depois de cantar vamos abrir a palavra, porque estamos em meio à série Vencendo Crises. O Vencendo Crises de hoje traz um tema muito legal. Deus proverá. De onde veio essa frase? O que quer dizer, Jeová Jiré, que é Deus proverá em hebraico, O que quer dizer realmente isso? Um dos maiores patriarcas da Bíblia e um dos mais ilustres venceu crises a partir dessa frase. E nós vamos aprender agora as lições de crise com esse patriarca logo depois do hino que vamos cantar. Então agora é hora de abrir o coração a Deus, abrir a boca e juntos louvarmos e cantarmos. Cante, louve o nome de Deus e daqui a pouco eu volto para a gente poder estudar na palavra de Deus o tema de hoje, tá bom? Até daqui a pouco, agora vamos cantar juntos. Viu que hino lindo? Gostoso de cantar, Ao olharmos a fé na história do povo de Deus, a gente vê como Deus é bom, como faz bem a fé dos nossos pais. Nos traz uma renovação dos ideais. Agora vamos louvar o nome de Deus e adorar através também da palavra de Deus. Abrindo a palavra de Deus. Se você não pegou sua Bíblia ainda, pegue a Bíblia. Nós já vamos abrir e aí vamos compreender as lições de crise que Deus nos trouxe para este dia, para aprendermos hoje através da história de um dos grandes patriarcas da palavra de Deus. Você sabe de quem eu estou falando? Ele é um patriarca que teve filho muito avançado na idade e a mulher dele era estéril e mesmo assim Deus deu a luz a eles numa idade em que eles já não mais podiam ter filhos. E uma vez que eles, mesmo na idade boa, não podiam ter filhos porque a mulher era estéril, e agora o problema era duplo. Eu não posso ter filhos porque sou estéril e não posso ter filhos porque sou idosa.
né? E quando Deus prometeu à mulher dele que ela daria à luz, ela riu de Deus. Porque ela falou assim: agora que o meu marido também é idoso, é como se ela dissesse o seguinte: meu marido não é um homem tão viril, ele não está tão forte fisicamente para estar me dando a oportunidade de engravidar. A gente coabita pouco, a gente tem pouco relacionamento íntimo. Nesse momento, há 3 motivos, portanto, pelo qual não tem sentido que eu vá conseguir engravidar: a minha idade, o estado físico do meu marido e o fato de que toda a vida foi uma mulher estéril. Pois bem, é nessa hora em que a gente tem certeza que é impossível, é nessa hora que o impossível acontece. Então já fica aqui a primeira lição de crise. O impossível não acontece quando você acha que é possível. Até porque, se você acha que é difícil, não é impossível. Para que Deus ocorra, para que Deus nos dê um milagre, Ele decide quando dar, mas o milagre vem exatamente quando você se entrega na mão de Deus. Não é possível Deus me dar o milagre se eu não me rendi às mãos de Deus. E quase sempre, quando a gente acha que está entendendo tudo, a gente não entendeu nada. E o grande problema não é o fato de ser possível ou impossível, é que enquanto a gente acha que há uma possibilidade, a gente traça o que deve acontecer. E quando ora, diz: Deus, faz assim, faz assado, como se a gente decidisse tudo, até sobre a ação de Deus. Mas quando a gente chega à conclusão de que agora não dá mais, é a hora em que a gente só tem uma opção: confiar no impossível. Você é capaz de confiar no impossível? Como se chama biblicamente confiar no impossível? Fé! Ah, é isso mesmo! Fé, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Logo, a fé é a certeza daquilo que eu espero, mesmo que meus olhos não vejam fatos que dão base para ter a certeza. Então, como é que você tem a certeza? Pela fé. Isso é fé. Fé não é você saber como resolver, mas é acreditar que, a despeito da falta de conhecimento humano, Deus é maior, não é? Olha que belo ensinamento para os dias de hoje, porque nós vivemos dias em que a humanidade não sabe como resolver nada. Não sabe de onde vem cura, não sabe nem de onde veio o vírus direito, uns acham que veio de um jeito, outros do outro, não querem entrar nesse pormenor, mas o fato é que no meio dos momentos em que vivemos, em que há tanta insegurança no mundo, é preciso crescer a fé. É preciso que eu e você tenhamos mais confiança em Deus do que nos homens, e pela confiança em Deus fiquemos em paz. Por isso, é muito próprio para hoje estudarmos a história do pai da fé. Abraão! O pai da fé, ele é o personagem de hoje, ele é o personagem que nós vamos encontrar agora na história bíblica. Se você tem a Bíblia aí, eu convido para abrir em Gênesis capítulo 12. É interessante que, diferente de alguns personagens que estamos estudando nesse contexto de vencer crises, Abraão, ele não tinha uma crise humanitária, social, que pudesse justificar estudarmos a história de Abraão. Abraão tinha um lar alicerçado, mas a crise na história de Abraão começou, e a necessidade dele vir a ser um personagem que nos inspira a aprender a vencer crises, quando no capítulo 12, versos 1 a 3, Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu mostrarei para você. E então de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Já pensou? Deus chega para você e fala assim: chega mais perto, olha, você vai sair agora da sua casa e vai para a terra que eu vou te mandar. Você vive com seus pais, você tem comida, você tem bebida, você tem estrutura de vida. Pois é, eu vou tirar tudo isso de você. A segunda lição do personagem de hoje não vem necessariamente no livre-arbítrio, mas sim nas circunstâncias.
Abraão não esperava que a vida dele passaria por uma crise de uma hora para outra, mas Deus o chamou e ele saiu da zona de conforto. Assim como nós hoje não esperávamos viver o que estamos vivendo. Um dia antes de começar essa quarentena toda, nós estávamos vivendo um dia após o outro. Eu ia dormir certo que eu sabia o que ia acontecer amanhã. E os planejamentos do ano já estavam feitos com a igreja, no chamado calendário eclesiástico. Os planejamentos de vida pessoais, meus, já estavam prontos. Eu já sabia tudo o que ia acontecer ao longo do ano, pelo menos que eu tinha me programado para acontecer, quando de repente o mundo virou do avesso. E a gente veio descobrir que não podia mais sair de casa, que não podia mais trabalhar como antes, que não podia nem sequer ter a igreja. Eu nunca vi isso acontecer nos meus dias, nem na história do meu conhecimento, nem naquilo que eu conheço. Eu nunca vi isso acontecer. De repente a igreja não poder nem sequer ir na igreja. E quando eu descobri, já tinha acontecido. Porque na vida os tsunamis acontecem, os terremotos acontecem, os furacões, as catástrofes, o assassinato, o incêndio, as grandes dificuldades da vida, uma doença, não manda aviso. Quando você abre o olho, você já está dentro dela. E tudo que você imaginou que iria acontecer, não vai acontecer mais. Então nessa hora, você descobre que nós não somos donos da vida, mas somos donos do presente. Essa é a segunda lição de crise que Deus deu para Abraão. De um dia para o outro, sua vida pode virar do avesso e não se preocupe, porque você é dono do seu presente. Olha que lição bacana! Você é dono do seu presente, você não é dono do seu passado e você não é dono do seu futuro. Por isso, não fique angustiado quando você não consegue entender o passado ou quando você não consegue programar o futuro. Apenas se concentre em fazer no presente o melhor. E aquele que é o tempo, é o passado e o futuro, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é ele quem sabe o melhor para o presente, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. E o passado, antes que eu conhecesse, ele já conhecia, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Confie em Deus o teu presente, busque de Deus sabedoria para o teu presente. Deixe que o teu momento presente seja guiado pelo Senhor que se chama Eu Sou. E a partir dessa direção divina, você vai ser feliz. Abraão poderia ter falado: Senhor, eu não vou sair da terra da minha parentela. Eu estou bem aqui. Para que eu vou sair? E ficar de onde estava. E o que seria a vida de Abraão? A gente tem um parâmetro. Eu não consigo dizer exatamente o que seria, porque é hipótese. E tudo que é hipotético não tem uma resposta definitiva. Por isso se chama hipótese, né? Mas há um parâmetro que dá para fazer um paralelo e compreender, que é a história de Ló. Porque quando Abraão saiu para a terra que Deus mandou, Ló escolheu para onde queria ir. Abraão não escolheu. Quando eles saíram, Ló iria para um lado, Abraão para o outro. Abraão ouviu de Deus assim: vai para onde eu vou te mandar. Então Abraão falou para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Eles olharam para um lado, olharam para o outro. Para um lado tinham terras lindas, com planícies, com uma natureza muito próspera e com cidades que estavam crescendo, cidades ricas, riquíssimas até. E Abraão olhou para aquele lado e olhou para o outro. Para o outro tinha o quê? Nada. Tinha um mato, tinha nada, tinha uma terra erma. Mas Abraão não falou: Ló, vai você para lá que eu vou para um lugar rico. Abraão falou: Ló, escolhe onde você quer ir. Se você quiser ir para um lado, eu vou para o outro. E não importa aonde é o melhor, porque o melhor é onde Deus está. Ó, que linda lição de crise, já é a terceira. O melhor lugar do mundo é aonde Deus habita. Se você vai numa direção que não tem Deus, não é o melhor lugar do mundo. Não importa quanto pareça sedutor, não importa quanto pareça atrativo ou atraente, se não tem Deus, não é o melhor lugar do mundo. Um bom lugar não é onde tem gente rindo, nem onde tem gente bonita, nem onde tem gente feia. Um bom lugar não é onde tem dinheiro sobrando, nem dinheiro faltando, porque Deus não depende da riqueza nem da pobreza para abençoar a sua vida. Um bom lugar é onde Deus está. O melhor lugar do mundo
é aonde Deus está, e é lá que eu quero estar. E eu espero que essa lição te dê a certeza de que não importa se você está dentro da sua casa agora, se você não está podendo sair para trabalhar, Deus está com você aí, é o melhor lugar do mundo. Seja feliz, sorria e viva em paz, porque onde Deus está sempre será o melhor lugar do mundo. Aonde Ló escolheu para ir eram cidades tão lindas e prósperas. Na época tinha um nome, eu digo na época porque elas não existem mais: Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ficava mais ou menos na região de onde é Dubai. E Dubai hoje é o templo da suntuosidade. Eu tenho um amigo que foi passar lua de mel em Dubai. Falei, e aí, como é que foi lá? Ele falou, rapaz, pastor, foi bom, hein? Olha que lugar lindo. Eu falei, o que você fez de mais diferente assim? Porque Dubai é famoso por muita riqueza, muita coisa suntuosa. Falou, eu comi uma sobremesa que por cima da sobremesa tinham fios de ouro. Era um doce com fios de ouro. E para minha surpresa, quando eu perguntei do que eram feitos os fios de ouro, sabe qual foi a resposta? De ouro. Eles pegavam o ouro, fizeram os fios bem fininhos e ele disse que dava para mastigar, era bem fininho, então era crocante. Então ele falou, eu comi ouro, nunca esperava comer isso na minha vida. Eu falei, rapaz, e eu te pergunto, você sabe como vai se livrar do ouro que você comeu? Porque o ouro é um metal pesado. Eu nunca mais vai sair do seu estômago. Ele falou, pois é, depois que eu tinha comido eu pensei nisso. É uma extravagância que eu acho que eu não devia ter feito. Isso é a vida da suntuosidade. Você tem coisas fantásticas, caras, bonitas, maravilhosas, cheias de brilho, mas para quê? Quando a vida não tem uma razão de existência, o que não tem razão de existir não deveria ter existido. Qual é a tua razão de existência? A primeira vez que eu comprei um carro zero, foi muito suado, muito difícil. Eu só consegui comprá-lo porque eu usei uma parte da herança da minha sogra, a mãe da minha esposa que havia falecido. E eu peguei aquele carro zero, era um Gol 1.8. Eu era pastor numa igreja lá na região de Mauá, no distrito de Mauá, que eu mando meu abraço, um distrito querido, que eu amo muito de poder ter tido ali como meu primeiro distrito pastoral, né? E então eu fui pastor dentro do distrito de uma igreja que era Jardim Oratório, que era uma igreja que ficava num ambiente de favela, né? Num ambiente de hoje chamaria comunidade, um ambiente bem pobre. E aí eu estava com um irmão que era o diretor do grupo lá do Jardim Oratório. E quando eu falei para ele entrar no carro, que a gente ia para lá, ele olhou e falou, pastor, esse carro cheiroso, zerinho, eu vou entrar com meu pé sujo de terra. E outra coisa, você vai subir com esse carro lá na favela, vai chamar a atenção das pessoas, é melhor nem com esse carro não, pastor. Aquilo me deu uma dor no coração, eu enchi os olhos de lágrimas, engoli seco e falei para ele, querido irmão Vassal, o nome dele é Vassal, se eu tenho um carro que não serve para pregar o evangelho, eu não quero esse carro. Se o senhor tem certeza que eu não posso entrar com esse carro lá em Oratório? É negócio de sujar, não sujar, fica tranquilo. Mas o senhor acha que se meu carro não serve para eu pregar em Oratório, se eu for pregar lá em Oratório, eu não posso com esse carro? Ele falou, não é que não pode, é que eu acho que vai expor demais. Um ladrão pode chamar a atenção e querer roubar. Eu falei, então irmão, que roube. Porque no momento em que eu chegar à conclusão que esse meu carro não entra em Jardim Oratório, esse carro não serve para ser meu carro. Porque o meu carro não é o carro do Elton, é a viatura pastoral. É o elemento que eu tenho para servir o nome de Jesus. Para que servem as coisas que você tem? Tem alguma coisa que você tem que você acha que não serve para Deus? Então, o que não serve para existir não devia existir. O que não serve para a razão da sua existência não devia existir. E eu existo para louvar o nome de Deus. E o que na minha vida não serve para louvar o nome de Deus, não serve para existir na minha vida. Ló foi para Sodoma e Gomorra. E em Sodoma e Gomorra, a família de Ló envolveu-se com tanto luxo, com tanta riqueza e com tanta coisa bonita, que amaram este mundo mais do que a Deus. Quando houve um momento em que Sodoma e Gomorra seriam extintas da face da terra, como foram, Deus deu a Ló e sua família o direito de sair de Sodoma e Gomorra para não perecer. E no caso, eles escolheram com muita relutância sair, porque a princípio eles tentaram dar um jeito de ficar,
E eles questionaram a Deus, e Deus deixou claro que ia salvar só eles. Não é porque Deus não queria salvar mais ninguém, é que não tinha mais ninguém em Sodoma e Gomorra que temia o nome de Deus. A Sodoma e Gomorra estava tão pervertida que quando os anjos foram à casa de Ló para avisar Ló do que ia acontecer, os homens viram entrando, exigiram que Ló entregasse os anjos, como não reconhecendo que eram anjos, né? Olha, pega esses homens que entraram na sua casa, entrega que a gente vai fazer uma orgia com eles, para querer praticar homossexualismo, e daí vem a palavra sodomismo, porque era lá em Sodoma e Gomorra que se praticava as orgias sexuais de mais baixo calão, sem caráter e sem moral. Queriam entrar para estuprar os anjos, achando que eram homens visitando a casa de Ló. E Ló, para livrar os anjos, chegou a oferecer a filha dele. Falou: ó, estupre minha filha para não estuprar aqueles homens, porque Ló pensou, eles vão estuprar um anjo de Deus. Isso é vida? Viver numa promiscuidade dessa é vida? Não há luxo nesse mundo que pague a perniciosidade. Não há riqueza nesse mundo que pague a depravação. Por isso, meu amado, faça da sua vida uma vida santificada. O resto é resto. Está na Bíblia. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que Abraão, ao contrário de Ló, foi para onde? Para onde Deus mandou. E aí Abraão viveu a principal informação ou lição de vencer crises que a história de Abraão nos dá. Abraão viveu o tempo todo na direção de Deus. Na medida que a vida de Abraão foi se desenvolvendo, a história foi trazendo desafios, porque a gente olha os personagens da Bíblia e é levado a imaginar que eles viviam uma vida bloqueada, blindada, numa bolha. Não, Abraão não teve problema. Como não? Pois Abraão teve muitos problemas. E digo mais, embora Abraão é o pai da fé, Abraão teve muitos momentos em que faltou com a fé. Mas eu vou direto ao ponto central, principal e final da história de Abraão, que está em Gênesis também, porém no capítulo 22. Só virar um pouquinho as páginas que a gente estava lendo em Gênesis e a gente chega em Gênesis capítulo 22. Aqui em Gênesis 22, Abraão e Sara já haviam passado por todos os percalços. Sara e Abraão já tinham tido filho mesmo depois de idosos, filho Isaac, né? Você sabe disso? E agora Isaac não era apenas uma bênção, ele era o filho da promessa que Deus deu para Abraão. E Abraão e Sara tinham em Isaac um amor tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eles estavam quase que idolatrando Isaac. Não há nada que acontecia na vida de Abraão que Abraão colocasse na frente de Isaac. Deus podia tocar em Abraão, Deus podia matar Abraão, Deus podia tirar a vida de Sara, eles suportariam tudo, desde que Deus não tocasse em Isaac. Epa, para lá. Você lembra que Abraão não podia ter filho, porque Sara não podia ter filho, na verdade, né? Sara era estéril, e depois de velhos, e Deus deu. Você lembra de tudo isso? Então, de quem era Isaac? Era de Abraão? Era de Sara? Ou era de Deus? O filho da promessa nunca será meu, porque o filho da promessa pertence ao dono da promessa. Aquilo que Deus te dá pertence a Deus. Deus me deu um carro, meu carro pertence a Deus. Deus me deu um teto para me abrigar, minha casa pertence a Deus. Deus me deu comida para manter-me, o meu mantimento pertence a Deus, porque a minha vida pertence a Deus. Deus me deu a vida. O ar que eu respiro pertence a Deus, porque Deus é o ar que eu respiro, e sem Deus eu não sou nada, eu não existiria, e se Ele tirar minha mão de mim, eu viro um defunto. Portanto, não há nada na minha vida que não pertença a Deus. E agora Deus encontrou Abraão, o seu filho tão bem cuidado e guiado, que seguiu o tempo todo a direção de Deus e foi aonde Deus mandou. Em seu filho da promessa chamado Isaac, Abraão deixou de ser fiel a Deus. Ele deixou de reconhecer que Deus era o dono da sua vida e de tudo que tinha. Então a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 22, que Deus pôs-se diante de Abraão, no verso 1, já, Gênesis 22, Deus vai até Abraão e Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse no verso 2: toma o teu filho,
teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te até a terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante que o verso 3 não diz assim, e Abraão respondeu para Deus. Vai lá, pega o teu filho, imagina, Deus fala para você, pega o teu filho, vai lá, faz um holocausto, um altar e mata o teu filho, eu vou te mostrar onde é. E a Bíblia no verso 3 diz, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Será que ela pulou um pedaço da história, do 2 para o 3? Ou não houve esse pedaço da história? Lá atrás Deus falou, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Agora Deus diz, Abraão, pega o teu filho, sobe o monte Moriá e oferece em altar no lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Aqui está a principal lição de crise. Deus, Ele é o único que sabe a melhor solução para a minha vida. Mas para que eu possa estar na bênção de Deus, eu preciso crer que Deus proverá. Eu preciso ir aonde Deus mandar. Eu preciso obedecer o que Deus disser. Porque quando eu saio da mão de Deus, eu estou sozinho para resolver os problemas do meu mundo e da minha vida. Mas quando eu estou nas mãos de Deus, eu estou sustentado pelo Deus do infinito. Amém? Abraão levantou-se de madrugada porque ele sabia que para Sara ia ser um golpe muito duro. Então a Bíblia conta que Abraão levantou-se de madrugada, chamou seu filho Isaque, preparou as coisas e foi na direção do Monte Moriá, conforme Deus ia orientá-lo. E tem muita coisa aqui fantástica. Por exemplo, o cuidado, o carinho que eles tiveram com Sara, mas ele não parou para pensar, e quando eu voltar sem meu filho, e Sara perguntar, cadê Isaque? E ele disse, levei lá e matei, Deus mandou matar, eu matei. Como que Sara ia reagir? Havia muitas perguntas sem respostas, e elas foram aumentando, porque Isaque era uma criança. Você já foi passear com uma criança? Não? Você já teve um dia de sair de férias com o teu filho? Pai, falta muito para chegar. Pai, como é que é lá? Né? Pai, posso levar essa prancha? Pai, posso levar esse baldinho? E assim vai, porque a criança não para de imaginar e de querer saber o que está acontecendo. Então, imagine Isaque levantando de madrugada, porque Deus não falou, Isaque, amanhã cedo vamos lá que eu vou levar você, eu vou matar você. Não! Ele só acordou de madrugada, quando falou, Isaque, filho, levanta, filho, nós vamos sair agora. Aonde? Nossa, pai, fala baixo, não acorda a tua mãe. Onde nós vamos, pai? Nós vamos oferecer um altar para Deus. E deu. Isaque começou a cooperar com o pai, porque assim como Abraão aprendeu a seguir o que Deus mandar, ele ensinou isso a Isaque. Então Isaque não questionou os detalhes que Abraão não tinha resposta. Ele foi pegando as coisas, e aqui vem uma coisa muito bonita, porque Abraão deu para Isaque carregar a lenha do altar, que era pesado. Isaque era jovem, Abraão era muito velho, mas Abraão não deixou Isaque carregar duas coisas, o fogo e o cutelo, a faca, o que ia imolar o cordeiro ou o sacrifício. Por quê? Porque Deus não deixou que Abraão desse a Isaque nada que pusesse em risco a vida de Isaque. Mas Deus não mandou Abraão sacrificar a vida de Isaque? Calma, Deus sabe o que faz. Mesmo que você não enxergue o futuro, Deus enxerga. Então confia na mão de Deus. Mas Deus vai matar Isaque? Espera para ver. Obedece a Deus, espera para ver. Deus cuidou tanto que não deu a Isaque nada que era perigoso carregar. Mas existe um paralelo que eu preciso deixar para você ainda antes de encerrar. É um paralelo entre Isaque e Cristo, entre Abraão e Cristo. Porque o que estava acontecendo naquele dia em que Abraão subiu o Monte Moriá para oferecer o seu filho, e o seu filho começou a perguntar, pai, nós vamos sacrificar? Vamos. Pai, nós vamos fazer um altar? Vamos. E as pedras? No monte tem pedras, vamos pegar as pedras ali. Até que houve um momento em que Abraão ouviu do filho a única pergunta que Abraão não queria ouvir. Quando no verso 12, Abraão e o filho começam a dialogar, e Isaque agora começa a questionar sobre o cordeiro. E a Bíblia diz que eles começam agora subindo o monte, né? No verso 7, quando Isaque e Abraão, seu pai,
Abraão responde: sim, filho, estou aqui, pode falar. E aí Isaac pergunta: pai, nós temos conosco fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? E então Abraão responde para Isaac: Deus proverá. Gênesis 22, verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E assim continuaram ambos seguindo juntos. A expressão Deus proverá em hebraico é Jeová Jiré. E talvez você me pergunte: pastor, o que quer dizer Jeová Jiré? Deus proverá. Jeová Jiré é uma expressão que você deve usar com poder, mas com fé. Quando Abraão falou para Isaac, Jeová Jiré, ele realmente não sabia o que fazer, porque na cabeça de Abraão o cordeiro era o próprio Isaac. E eu quero crer que ele falou isso chorando: filho, sabe onde está o cordeiro? Deus proverá. Deus me deu você, Deus pediu de volta, você pertence a Deus. Eu não posso me esquecer disso. Jeová Jiré. Deus proverá é a resposta que Deus deu a Cristo quando estava na cruz do Calvário. E Cristo olha e diz: pai, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? E Deus confortou o coração de Cristo. Jeová Jiré. Confiar que Deus proverá é poder clamar Jeová Jiré cada vez que o teu coração se aflige. Perdi meu emprego, e agora? Jeová Jiré. Contraí o vírus, e agora? Jeová Jiré. Eu não sei o que fazer da minha vida, o que eu faço? Jeová Jiré. Clame. Use essa ferramenta de poder, povo de Deus. Põe a fé na ponta da mão e do coração e clame bem alto para o seu coração não se esquecer jamais e para a sua mente parar de pensar besteira. Jeová Jiré. Quando Abraão falou isso, ele estava rompendo os céus e o inferno e estava declarando para toda criatura: eu confio na providência divina, e o que Deus quiser que eu faça, vou fazer, porque eu confio em Deus. Então, quando finalmente ele esteve para matar o filho, erguer o cutelo e trazer a faca até o filho e cortar o pescoço do filho como um holocausto vivo, Deus disse: para! Eu nunca quis que você matasse o menino, eu só precisava que você devolvesse o trono do seu coração para aquele que é de fato teu rei. Teu rei não é Isaac, teu rei sou eu, o Deus de Israel. Na hora em que Abraão reconstituiu a ordem da sua vida, colocando Isaac no seu amor mais puro, mas não colocando Isaac acima de Deus, colocando Deus acima de tudo, então Deus reconstituiu a ordem na vida de Abraão. Naquele momento tudo acabou. A crise acaba quando Deus está no comando, não é quando o problema acaba. Você não precisa enxergar a solução, mas precisa que Deus esteja no comando. Se você olhar o verso 14, você vai ver que então Abraão pôs o nome naquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Por quê? Porque na hora em que Abraão descobriu que não iria mais oferecer o seu filho em holocausto, na hora que Deus disse no verso 12, não estendas a mão sobre o rapaz, nada faça para ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negou teu filho, teu único filho. Verso 13, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si o quê? Um carneiro. E aí vem a pergunta: de onde veio esse carneiro? Jeová Jiré. Deus proveu? Deus tinha tudo pronto? Nunca foi plano de Deus que Isaac fosse morto? E quando Abraão reconheceu que Deus era o provedor de sua vida, Deus proveu a solução para a sua luta, para a sua crise. Abraão e Isaac fazem um paralelo com a vida de Cristo. Cristo subiu para o monte do Calvário carregando a sua cruz, por sinal de madeira, assim como Isaac subiu para o monte do Calvário carregando a madeira que seria a sua oferta, o seu holocausto. Cada um deles subiu o monte carregando o seu holocausto. Cristo, o monte do Calvário, Isaac, o monte Moriá. Abraão tinha um único filho. Deus pegou o seu filho unigênito e entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma diferença entre Abraão e Isaac, Deus e Cristo. Abraão desceu o morro, desceu o monte Moriá, segurando na mão de Isaac.
Deus desceu o monte do Calvário, levando um filho morto. Abraão levou um filho vivo. Deus levou um filho morto. Porque não haveria solução sem a morte do verdadeiro Cordeiro. E sabe por que Jesus morreu no Calvário? Jeová Jireh. Para que Deus pudesse prover para mim e para você salvação, esperança, mesmo na pior angústia. Porque na hora que Cristo saiu da sepultura, Ele declarou e decretou que Ele é o Senhor de todas as coisas. E como diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, versos 51 e 57, Ele tem as chaves do inferno, do abismo e da morte. Por isso, amado, nessa noite eu convido você, acalme teu coração e confie, tenha certeza, Deus proverá. Deus proverá. Nós vamos cantar um hino agora. E ao final desse hino eu quero abençoar você. Eu quero louvar o nome de Deus agora, porque Deus proveu. E porque Cristo é o nosso Senhor e Redentor. O Cordeiro que verdadeiramente nos salva de todas as crises, até mesmo da crise do pecado e da morte. Vamos cantar.
bom sabermos que o Cordeiro de Cristo é, na verdade, o meu Jesus, o meu Senhor, que vivo está e que pode e me dará vitória por toda a eternidade, vitória perfeita e completa. Nós vamos orar agora e enquanto eu oro, eu quero convidá-lo a colocar o seu coração na mão de Deus e deixar que Cristo seja de fato o Cordeiro que abraça você, que te sustenta e que te dá paz. Ter a certeza que Cristo é o meu Salvador traz uma consequência natural, ter paz. A certeza de que eu vou vencer todas as lutas e que não há crise maior do que o meu Deus. Porque segundo Romanos capítulo 8, se Ele deu o seu Filho, o que Ele não me daria? E se a vitória me vem por meio de Cristo, Cristo é a razão da minha vitória. Vamos orar? Deus de amor e Pai, obrigado pela certeza que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Dá-nos uma semana feliz e de paz. Obrigado porque Cristo é real e porque a salvação de Cristo é real. Pai querido, para as lutas que temos nessa semana, o nosso brado é Jeová Jiré. Que o Senhor possa nos sustentar conforme a Tua vontade e nos dê, Senhor, a Tua direção para guiarmos, para seguirmos os caminhos guiados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus te abençoe. Uma feliz semana, uma semana de paz. E não se esqueça, hein? Se a luta apertar, Jeová Jiré te encontro aqui no próximo culto, quarta-feira, 19h30. Um grande abraço, Deus te abençoe.